Vamos lá? Peguem outro pedaço de papel em branco. Escondam esse primeiro. Peguem outro pedaço de papel em branco. Pegue uma caneta, um lápis, alguma coisa. Coloquem aí próximo a vocês, para que vocês possam... Um novo papel, um papel em branco, uma caneta. Peguem a caneta. Agora eu quero que vocês, com esse papel novo em branco na frente de vocês, com a caneta na mão e com outro desenho escondido, quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos de vocês. Com as mãos, se orientem aonde está o papel. Peguem a caneta e, com os olhos fechados, reproduzam o mesmo desenho que vocês fizeram da primeira vez, lembrando como ele é apenas com a visualização dentro da sua cabeça, sem olhar para o papel. Olhos fechados, folha de papel, caneta. Comecem a desenhar, reproduzir o mesmo desenho que vocês fizeram anteriormente com os olhos abertos, sem olhar para o papel. Apenas com a lembrança da sua mente. Fechem os olhos mesmo. Utilizem apenas a visualização, o poder da visão da sua mente. Coloca no papel. Tenta reproduzir, sem olhar, apenas com a visualização da sua cabeça, o mesmo desenho que você fez na primeira vez, apenas com a lembrança da sua mente, sem olhar para o papel, com os olhos fechados. Tenta reproduzir o mesmo desenho, olhos fechados e a visualização. Não olhem, apenas recorram à sua mente. O desenho está dentro da sua cabeça, dentro da sua imaginação. Não interessa se vai ficar bem, se não vai, se vai ficar torto. Não importa isso. A gente não está tratando aqui de desenho. Não é um exercício de artes plásticas. Feche os olhos e exercite a sua visualização. Acho que eu já terminei. Quem terminou, pode abrir os olhos, dar uma olhada para a sua obra. Pelo amor. Dá uma olhada para a sua obra aí. O que você fez. Ficou uma merda. Peguem o primeiro desenho, coloquem do lado do segundo. Caraca, horrível. Ronald, tá com os olhos abertos ou fechados, que era para desenhar. Desenho com o olho aberto. Era para desenhar com os olhos fechados. Você não falou Não tá. que era para visualizar e depois abrir os olhos e desenhar? Não, Eu entendi que você falou isso. Foi isso não. Não. Falou isso não. É que vocês que não fazem de olho aberto mesmo. Chato, Foi de olho fechado, é para visualizar. Sim, é. Sempre Fecha tem um o olho. golpe, né? Quem fez com os olhos Sempre abertos, tem um golpe. fecha os olhos. Eu entendi. No tanto que terminou a aula e a gente voltou. Aí eu pensei que era isso. Peraí. Pega um outro pedaço de papel em branco. Pega um outro pedaço de papel em Eu branco. entendi. Fecha os olhos. Todo mundo? Todo mundo, quem não fez com os olhos fechados. Quem fez com os olhos fechados, permanece aí. Quem fez com os olhos fechados,
Observa os dois desenhos, o que você fez com os olhos abertos e esse agora que você fez com os olhos fechados. Quem não fez com os olhos fechados, pega uma outra folha de papel, fecha os olhos, visualiza. Quando eu falo visualizar, é usar os olhos da mente. Visualiza o desenho na tua cabeça e, com os olhos fechados, tenta reproduzir aquilo que está dentro da tua cabeça, que é a mesma obra que você fez anteriormente, só que sem olhar com os olhos físicos. Vai. Tenta reproduzir aí com os olhos fechados, nessa folha em branco, o mesmo desenho. Quem já fez, observa os dois desenhos. O que você fez com os seus olhos abertos e o que você fez com os seus olhos fechados. Vê se você vê alguma semelhança. Vê se você sente alguma sensação parecida. Se te desenvolve, se provoca em você a mesma sensação do teu primeiro desenho, se tem o mesmo apelo. Bom, terminaram todos? Todos terminaram? Terminei, ó. Mais ou menos saiu. Sim. Ai, que legal. Sim. Então, vamos lá. Mais ou menos. Né, isso aí, o que eu falei, não é uma aula de artes plásticas. Não é uma aula de artes plásticas. É uma aula que agora eu vou entrar numa questão desse exercício. O primeiro trabalho que vocês fizeram, vocês utilizaram a visão, né, a capacidade de enxergar, olhar o papel, criar. Eu pedi para que vocês não pensassem em nada. Então, no primeiro momento, vocês trabalharam com a intuição de vocês. Então, quando você tem a possibilidade de intuir e jogar para fora aquilo que você está sentindo, geralmente a coisa sai vem com muita autenticidade, vem com muita verdade, com muita emoção. Quando você raciocina sobre o que você vai fazer, essa intuição, essa carga de emoção, ela é bem subtraída, ou seja, ela passa pela essa peneira do teu raciocínio e o desenho pode ficar lindo, porém o significado e a emoção daquela obra não vai nem se comparar a um desenho que você faça simplesmente por aquilo que veio de supetão naquilo que você estava sentindo. Como a Margarida estava falando, de tudo que ela fez um significado, como Vinícius colocou, do furacão na cadeira, do coração. Então, assim, se você para raciocinar, normalmente você pega e você vai fazer aquele desenho que você faz melhor, que você consegue sair bem, né? E se sair bem, não significa que você vai, com esse trabalho, emocionar as pessoas. Não significa que teu traço, sendo bem feito, bem acabado, vai fazer com que as pessoas se emocionem. De outra forma, de contrapartida, um desenho que você se jogue, que você faça simplesmente com a intuição, você pode colocar o teu coração ali, a tua alma ali, a tua vida ali, mesmo que não haja qualquer significado com a realidade, com a nossa realidade. O que eu digo não é preciso que seja uma cama, não é preciso que seja uma cadeira, pode ser coisas que não existam nesse mundo. Coisas que vocês criaram a partir daquele momento. Então, a personagem, né, uma vez criada, o desenho, uma vez criado, né, intuitivamente, através de vários fundamentos, porém, esses fundamentos sempre a serviço da sua intuição, sempre a serviço da sua intuição, porque a sua intuição se utiliza dos fundamentos para desenvolver o processo. Porque se não houver fundamento, não tem material, não tem ferramenta para a sua intuição trabalhar. Eu lembro de uma vez, que não sei quem foi que estava falando, sobre o processo criativo de um músico. E aí eu lembrei do Jim Morrison, do The Doors, que ele fazia uso de várias substâncias, de raízes, enfim, de várias coisas.
E quando ele conheceu Manzaré na praia, na Califórnia, num dia de folga, que eles faziam cinema juntos, eles não se conheciam, eles estavam ali sentados por acaso, e aí o papo começou a rolar. E aí eles falaram, né, que estudavam na mesma faculdade, na UCLA, e os dois faziam cinema, mas os dois não sei se eles faziam na mesma turma, enfim, acho que não se conheciam. O Jim começou e depois estavam fumando, né, maconha, tal, dando beckzinho, e o Jim começou a falar, mostrar para o Manzaré algumas letras da cabeça dele, né, que já tinha escrito, mas estava na memória dele. E o Manzaré ficou impressionado com a capacidade dele utilizar das metáforas e da linguagem de figura, enfim, para falar sobre coisas, né? Fazer com que, da forma que ele colocava no papel, o que ele sentia, sem ser concreto, né? Sem ser aquela coisa dura, exemplo, hoje eu estou triste. Ele não escrevia isso. Ele, para dizer que estava triste, ele escrevia coisas, né, maravilhosas, só simplesmente para dizer que estava triste. Então, o que eu quero dizer é que a sua capacidade intuitiva, né, a sua intuição, aquilo que você tem de criatividade, da imaginação, ela precisa ter um armário, um arquivo muito bom para fazer uso dela. O Jim, quando ele pegava as poesias, as folhas e escrevia as poesias, ele lia muito. Ele era um cara que lia muito. Ele estava fazendo a faculdade de cinema e estava voltado com... Ele lia Kerouac, ele lia o Ginsberg, ele é fã do William Blake. Então, assim, ele tinha muito arquivo, ele tinha muito vocabulário, ele tinha muita frase, muitas palavras, muita linguagem de figura, e ele vivia livre, ele experimentava essa vivência dele. Então, o barulho do bombeiro aqui do lado do banheiro. Então, quando você lê, quando você se intera, quando você estuda, quando você pratica, quando você, como a Margot falou, está precisando meditar. Eu já falei isso para ela há mais de 500 anos. Ela está precisando tomar vergonha para começar a meditar. É diferente. Precisar meditar, ela já sabia que precisava, né? Assim como todos vocês. E eu preciso meditar. Muito, muito, muito. Preciso para viver. Eu estava conversando hoje com o Melo sobre isso. Eu preciso para viver. Porque senão eu enlouqueço. Enlouquecer de uma maneira ruim, não é enlouquecer de uma maneira legal, não. Então, assim, a gente precisa desses materiais da meditação para Margot e para todos, da arte, de olhar um quadro, de ver um filme, de ler um livro, sabe? As obras que eu coloco no grupo do Facebook são obras de diretores, de caras incríveis que se debruçaram durante todas as suas vidas em prol ao teatro, sabe? Em prol à filosofia, em prol à ciência, à neurociência, enfim, à física. Então, esses caras, eles trazem para a gente uma bagagem sobre esses assuntos que eles, sabe, eles já foram àquele lugar, já foram àquela gruta, eles já entraram e traz para a gente esses relatos que havia lá dentro. Então, quando a gente absorve isso, a gente pega toda a experiência desses caras, tudo que eles viveram, eles passaram para a gente nos livros. E esses fundamentos, para nós, atores, eles são fundamentais, essenciais para que a nossa intuição, para que o nosso poder criativo funcione. Porque não adianta, senhores, voltando ao Jim, não adianta o Jim Morrison, se ele fosse um boçal, um ignorante, não adiantaria ele fumar, dar um beckzinho. Ele não ia pegar um papel e ia escrever o que ele escreveu. Não adiantaria ele pegar e tomar um vinho
Porque ele não ia pegar o papel e escrever o que ele escreveu, a obra dele. Assim como Kerouac, que saiu pelo mundo fazendo experiências com drogas, abrindo a mente e escrevendo o que ele escrevia. Não é a droga que libera a sua capacidade criativa. Se você não tiver fundamento, se você não tiver arquivo, você só vai virar um cara doidão. Vai ficar chapadão, olhando para a parede, e aí você vai pegar para escrever uma poesia, vai ficar aquela merda, aquela poesia tosca, pobre. Por quê? Porque você não tem bagagem, você não tem arquivo. Então, quando você pega um desenho, quando você pega um trabalho, quando você pega uma personagem para criar, uma vez que ela é criada, uma vez que vocês criam, utilizando a intuição de vocês, colocam ela no papel, como esse primeiro desenho que vocês fizeram, olhando, observando, estudando, vendo os detalhes, você pode fechar os seus olhos e lembrar que ela existe, porque ela uma vez já foi criada e ela está dentro da sua cabeça. Uma vez a personagem criada, ela pode sumir. Você pode pegar o papelzinho e guardar, porque ela não vai mais sair da sua cabeça. E para você trazer de volta essa personagem, você só precisa fazer uma coisa: mentalizar ela. A partir do momento que você mentaliza ela, ela volta a viver dentro da tua cabeça. Mesmo que você esteja com os olhos fechados, você consegue pôr novamente ela no papel. Se eu pedisse para vocês abrirem os olhos e desenhar ela de novo, a mesma figura de novo, sem ver a primeira, vocês conseguiriam fazer isso. Mas eu quis exercitar em vocês não a visão, mas a mentalização. O poder da mentalização, a capacidade que a mentalização dá para a gente. E isso de uma maneira prática, de uma testagem prática, como qualquer cientista faria. Não é você falar simplesmente de uma coisa e tá bom, legal, teoricamente. Não. Quando você pratica o exercício, você percebe que o exercício, você tem mais fé naquilo que acontece, porque você está vendo, cara. Você vê que você tem capacidade. Então, o que nós precisamos, todos nós atores, né, bailarinos, cantores, artistas plásticos, né, é desenvolver essa nossa capacidade. Primeiro, ser mais intuitivo. Ser mais intuitivo significa sair do teu lugar de segurança. A Margot falou uma coisa muito interessante, que a gente está sempre mudando. A nossa vida é cíclica. E como eu coloquei lá no grupo, ontem, falando sobre construção, falando sobre objetivo geral, eu falei sobre isso. Eu dividi o objetivo geral em objetivo geral original e o objetivo geral atual. Porque todos nós tivemos vários objetivos na nossa vida. Na infância, na adolescência, esses objetivos eles vão se transformando. Porque é normal que isso aconteça, porque a gente vai se transformando. Nós não somos as mesmas pessoas, né? E a nossa tendência é sempre estar se transformando e nunca aceitar o síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, sabe? A gente tem sempre que tentar melhorar. Fazendo o quê? Estudando, viajando, conversando, conhecendo pessoas, ouvindo músicas, vendo filmes, vendo uma exposição. Quando você vai ver uma exposição, eu me lembro quando eu fui ver uma exposição do Rimbaud, aquilo mudou minha vida. Mas mudou minha vida de uma tal maneira, foi como se eu tivesse visto, sei lá, lido 300 mil livros. Eu fui ver uma exposição do cara, que é a primeira vez que ela teve no Brasil. E aí eu voltei para ver de novo, porque aquilo me impactou de tal maneira que eu falei, gente, foi tão absurdo para mim, foi uma experiência tão louca, que mudou a minha vida. Então, depois daquela exposição, das 2 vezes que eu fui, eu não era a mesma pessoa. Eu deixei de ser aquela pessoa antes de entrar no Museu de Belas Artes,
e depois de sair do Museu de Belas Artes. Então, aquilo ficou comigo, e aquilo eu trago comigo. Essa modificação, esse arquivo está dentro de mim. Tanto que quando a gente montou a Idade da Pedra, eu fui buscar no meu arquivo pessoal, quem fez a Idade da Pedra se lembra, na cena final do Rogério com a Paulinha, as estátuas de Rodin, que, né, nos passes de dança deles. Aquela foi a evolução de algumas obras da Camille Claudel e do Rodin. Então a gente precisa desses arquivos e precisa fazer com que esses arquivos sobrevivam, sabe, dentro da nossa mente e não sejam apagados e permaneçam vivos para que a gente possa fazer o uso deles. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ler. O Vinícius, quando ele chegou, o Pedro também, eu falei, ó, tem que ler. E eu postei os livros lá novamente no grupo do Facebook, está aqui. Quem vai lá no grupo do Facebook, se for em arquivo, vai ver lá os livros. Tem vários livros lá para que você leia. Mas eu falei para ele, lê esse. Né? Orientei os 2 livros, o primeiro do Stanislavski, e o segundo foi se não me engano, foi do Arthur. Para que ele lesse. Por quê? Porque a gente precisa ter esse material. A gente precisa começar a modificar o nosso arquivo, melhorar o nosso arquivo. E cada livro que a gente vê, cada peça que a gente vê, cada personagem que a gente cria, a gente vai mudando o nosso arquivo. Como eu falei na segunda-feira, cada personagem que a gente cria, constrói, a gente se muda, a gente se desenvolve, a gente se transforma. Então nós precisamos, né, fazer... Quantas vezes, quanto tempo você não pegava um papel, quanto tempo você não expressava o que você está sentindo num papel? Sabe, já parou para pensar sobre isso? Essa vida que a gente vai vivendo, a gente vai deixando de fazer muitas coisas. O Pedro falou, um desenho que eu fazia quando criança. Então ele voltou ao passado, voltou lá na memória afetiva dele, trouxe de volta o cheiro do mato, o clima, o ar puro. Tudo isso volta apenas quando você pega um papel, uma caneta e se solta, e se livra, e fica livre ali, sabe? O Melo expôs uma sensação, né, de um fato, uma coisa que aconteceu ontem, coisa terrível, e relatou. Por quê? Porque é o que ele estava sentindo. Então a gente precisa ter essa capacidade de se relacionar com essas coisas, com as nossas emoções, através de tudo isso, de desenho, de música, de dança. Quando eu falo, lembra que eu falo da dança livre, de você se soltar, de você dançar, de você pôr uma música e dançar? É isso, é a mesma coisa, de você se relacionar com um desenho, de você se relacionar, pegar um livro e ler poesia, e ouvir uma música, e ouvir um filme, sabe? E eu pedi para vocês, semana passada, eu continuei pedindo agora na segunda-feira, naquele momento de ficar em silêncio, com os ouvidos tapados mesmo e com os olhos vendados, sem luz e sem som. Ficar você sozinho, quieto. Então, um personagem, ele é desenvolvido da mesma maneira que vocês fizeram hoje. Tá? É o primeiro contato que você tem com o personagem. Você intui o que ele é, quem ele é, e você faz uso do seu arquivo. E você não fica raciocinando, sabe, o tempo inteiro. Primeiro você usa o seu raciocínio para entender a obra. Entendeu a obra? Pronto. Deixa com a sua intuição. O arquivo já está lá. E a sua intuição, tendo material para trabalhar, ela vai desenvolver. Quanto mais material você tiver, melhor vai ser o acabamento do teu personagem. Assim como vocês não tiveram um acabamento tão perfeito no segundo desenho. Por quê? Porque vocês não fizeram uso da visão. Mas a sensação e a intenção é a mesma. Uma vez a tua personagem criada, a gente só precisa fazer o quê? O que vocês poderiam fazer agora com esse segundo desenho. Melhorar o acabamento. Aperfeiçoar aquilo que vocês fizeram da primeira vez e vocês podem melhorar da segunda vez, porque você não ficou tão perfeito por conta dos olhos fechados. Então, temos a capacidade sempre de trazer à vida novamente essa personagem que uma vez foi criada.
precisamos fazer o quê? Lembrar dela, visualizar ela. E depois que visualizarmos, fazer o quê? Melhorar o acabamento. Sempre melhorar o acabamento. Então, nossa personagem vai estar sempre se transformando. Por quê? Porque nós sempre nos transformamos. Amanhã seremos outras pessoas. Ao sairmos daqui, seremos outras pessoas. Então, o nosso personagem não fica estático. Ele pode falar a mesma frase, mas ele vai falar a mesma frase com uma intenção muito melhor acabada, muito mais sentida, com muito mais emoção. Então, aquele texto que você falava, como bem o Pedro falou na segunda-feira, eu falava assim, simples, eu não dava sentido, muita emoção na frase, porque ele estava chegando. E agora não, agora ele já começa a perceber que ele precisa dar inflexão naquilo que ele está falando. Ele precisa dar ênfase, precisa trazer emoção nas palavras, porque as palavras por si só são só signos, não nos serve para muita coisa. Então, assim se dá a composição das nossas personagens. Precisamos, senhores, visualizá-las, conviver com elas, não numa folha de papel, mas dentro da nossa mente, sentir ela melhor, fazer o acabamento dessa personagem. Quando temos dúvidas sobre ela, apelamos para quê? Para a nossa origem, para a origem dela. Qual é a origem da personagem? Vamos ao texto, vamos aos fatos, voltamos à nossa aldeia. Lembra? Pegar o nosso como bem falou o Pedro, voltar à nossa infância. Da onde eu vim mesmo? Quem era o meu avô, meu pai, minha mãe? Aonde eu brinquei? Aonde eu estudei? Então, isso faz com que você não se perca, né? Foi o que a Margot estava falando. Não se perca de você. Não se perca na viagem. Para que a gente não se perca, a gente tem que saber de onde a gente veio. Se a gente sabe da nossa origem, se a gente sabe da origem da personagem, por mais que ela evolua, ela não se perde da origem. Então você deve sim sempre se voltar à origem desta personagem. Eu quero fazer uma coisa com vocês que é um outro exercício. A gente vai começar a falar sobre a história do banquete. A gente vai contar a história do banquete. Só que a gente não vai contar a história do banquete com as cenas que existem. E nem só também falar do teu personagem. A gente vai contar, cada um vai ter um tempo para contar, através da sua visão, e eu vou dar o start para outra pessoa seguir a contagem da história. Lembrando que não é necessário falar daquilo que está escrito. Segunda-feira eu falei o quê? Eu contei uma cena da Cláudia, da personagem da Cláudia, da Patrícia, que acontece antes da peça começar, que é a hora que ela recebe o diagnóstico de morte, o diagnóstico de câncer. Essa cena não faz parte da peça, mas essa cena não está dentro do palco, mas essa cena faz parte da história da personagem. Ou seja, o ontem da Cláudia, da personagem da Cláudia, é contado no hoje que passa o banquete. No momento desse banquete, é o hoje, é o agora, que ela já pensou lá quando ela recebeu o diagnóstico. O que eu faço da minha vida? Eu vou morrer, sabe? Eu não vejo mais ninguém, eu me separei de todo mundo, eu me distanciei, só levo a vida tentando desenvolver grana, não fiz o que eu mais queria fazer da minha vida, que era cantar, abandonei minha carreira de atriz para produzir, porque produção dá dinheiro, produção dá mais dinheiro, então você fui produtora, ganhou dinheiro, e depois um diagnóstico de câncer e de morte em 6 meses. Então, eu quero que vocês comecem a contar a história do banquete, eu quero contar do início ao fim do banquete, só que não quero nenhuma história que já esteja escrita, porque a história que está escrita
Eu sei muito bem, porque até fui eu que escrevi. Então, eu sei muito bem o que está lá escrito. Então, não preciso que você fale sobre isso. Eu só quero que você fale sobre o que não está lá e o que faz parte dessa história. Ok? Vamos começar com as pessoas mais antigas da produção. Quero começar com a... Vou começar com a Larissa. Larissa, dá o start de contar a história do banquete através do seu olhar e sem contar as cenas que já existem. Ronald, só queria fazer uma pergunta. Um vai dar continuidade no que o outro... Tipo assim, a Larissa começa. Yes. Aí, quando a Larissa acaba, você fala... Eliane, vamos supor. Sim, a Eliane dá a continuidade que ela está falando, certo? Yes, Com coerência, né? Sim. Tá bom. E aí, eu vou dar esse start. Eu vou falar... Stop, segue Eliane. Stop, segue Melo. Stop, tá? E a pessoa dá a sequência de onde a outra parou. Tá? Não tenho medo. Pode começar. Então, ao meu olhar, o banquete nada mais é do que um jantar de uma senhora da alta sociedade que trabalha na parte cultural, né? Teatro, shows e até mesmo pinturas em tudo que é ligado à cultura. Essa moça ela trabalha, essa senhora distinta, né? Rica. E ela convida os amigos dela para um banquete. Ela quer anunciar os amigos mais próximos, onde ela tem muitas histórias e ela quer fazer um comunicado. Fala mais sobre essa personagem. Fala mais sobre essa personagem. A Patrícia, ela é uma mulher, como eu falei, distinta, é inteligente. Eu vejo a Patrícia como uma mulher que sabe se arrumar muito bem, sabe o que falar, na hora que tem que falar. Ela se impõe, eu acho que ela se impõe. Acho que quando fecha as portas, quando for para ela negociar alguma coisa, ou cachê, a produção, dá o total da produção de um espetáculo que ela vai produzir, um show que ela vai produzir, ela fecha a porta e eu acho que a Patrícia, ela vira um leão em cima de um salto alto. Ela é aquela chefona, tipo, é isso. Ela é muito incisiva, ela é muito direta. Essa eu vejo a Patrícia na hora de negociar. Mas com os amigos, ela é um doce, ela é um amor de pessoa. É como se fosse uma mãezona, sabe? É uma mãe, tô ali para que você precisar, mas também eu vou te chamar a atenção hora que for preciso chamar. Ela aceita todo mundo. Quando ela realmente gosta bastante, entendeu? E eu acho que ela também é acessível. Mas pelo status dela, ela não é tão acessível assim. Ela é acessível e não acessível ao mesmo tempo. O que mais? Pode continuar? Segue. Aí, ela comunica os amigos mais próximos e ela chama um deputado, ela chama uma amiga trans, ela chama uma amiga atriz. Só um momento. Conta para mim como se deu o dia que ela foi fazer esse exame e como se deu o dia que ela recebeu esse diagnóstico e o que passou, como é que foi. Conta para mim em detalhes aí. Eu acho que pelo fato dela amar muito a vida, eu acho que ela, a princípio, eu acho que ela ficou muito triste. Triste. Ao primeiro momento, eu acho que ela não acreditou. Mas depois, quando ela viu os exames nas mãos, eu acho que ela ficou triste ao ponto de querer se matar. O fato de ela amar muito a vida, amar muito teatro, coisa transcendental. Stop. Se matar. Segue, Margot. Segue na história. E aí ela ficou assim, ela ficou desesperada, né? E pensou naquele, nossa, eu vou acabar com a minha vida, não tem mais sentido. E nesse dia, por incrível que pareça, ela passou a noite inteira, porque a Patrícia bebe, né?
Só que ela não conseguia beber, ela não conseguia dormir e ficou, tipo, 24 horas acordada, andando de um lado para o outro, fumando o tempo todo, fumando, e falando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, assim, ela tem um espelho enorme na casa dela, no quarto dela, um espelho dourado, lindo. Ela chegou na frente daquele espelho e ela teve uma conversa com ela. E ela falou, cara, tu vai morrer. O que a gente faz com isso? Né? Então, é como se ela conversasse com ela mesma e falou, não, eu não vou me matar. Já que eu vou morrer, deixa que a vida se encarrega de me levar na hora que tiver que ser. Eu vou agora produzir um belo banquete, eu vou celebrar minha vida e vou comunicar, porque um dia todo mundo vai. Então, eu vou fazer desse limão uma limonada. E aí ela começou a conversar, inclusive ela ligou para algumas pessoas que estão no banquete, perguntando o que você acha, eu quero fazer, mas não falou qual era o motivo. Só falou que queria encontrar todo mundo e começou a perguntar. Teve uma longa conversa. Tem uma amiga dela, que o nome dela é Soraya. Essa amiga não está no banquete. É uma amiga que, como se fosse uma mãe dela adotiva, bem mais idosa que ela, e ela tem um carinho muito especial pela Soraya. Então ela ligou para a Soraya, a princípio chorou muito e pediu ajuda. Soraya, o que eu faço com isso, Soraya? Eu te tenho como uma mãe, eu quero agora celebrar minha vida. E essa Soraya, ela foi vedete, né? Na época de Virginia Alane, naquela época das vedetes, ela foi vedete também, uma pessoa muito para cima. E ela falou... Stop. Eliane, pega daí. Pega aí da Soraya aí. Eli, pega aí, Eli. Não. Aí a Patrícia, esse alto astral, perguntou para ela, mas o que é importante nesse... Você vai realmente morrer, todo mundo vai morrer, só que Deus não deu uma moratória para você. Vai te levar... O que você gostaria de fazer? Pensa aí com você. Faz uma autoanálise. Levou ela a refletir, a pensar o que ela ia fazer. Porque nada daquilo que ela tinha conquistado com aquele trabalho de produção, com aqueles contatos, com todo aquele glamour que ela conquistou durante a vida, ela não ia levar. Então, ela foi realmente ter que refletir. Aí ela viu que o mais importante era o prazer dela. Aí ela resolveu realmente se dedicar para ela, dedicar o tempo que lhe restava para ela. Tanto é que ela não queria, ela decidiu não fazer tratamento, ela não queria correr atrás de tratamentos de quimioterapia, porque ela sabia que ela ia sofrer, que ela ia despertar a piedade dos outros, que ela não queria. Ela queria ver os outros perto, assim, valorizando o que ela tinha, o que ela era. Aí ela pensou em fazer esse evento para poder comunicar e juntar as pessoas que ela achava que gostavam dela, do jeito que viam ela, do jeito que ela era, não do jeito que ela tinha conquistado. Aí ela planejou esse banquete para poder reunir as pessoas e fazer valer aquilo que ela queria, aquilo que ela realmente estava querendo, que era fazer uma apresentação e cantar, coisa que ela sempre quis, foi cantar, que ela nunca conquistou. Ela queria continuar com a carreira, ela resolveu, por questões, sabe Deus o quê, talvez financeira, ela quis ser mais produtora e fazer os contatos que ela tinha e viver outra vida, mas o que ela gostava mesmo era de se apresentar. Então, ela resolve voltar a cantar, ela resolve, então, a fazer esse conjunto de pessoas que ela achava que poderia prosseguir com a ideia dela de fazer um evento e fazer uma produção aos moldes do que ela achava que daria prazer para ela. Top. Claudinha, dá sequência, por favor. Então, depois que a Patrícia com a Soraya, ela teve uma série com a Soraya é a grande amiga dela, né? Ela desabafa muito com a Soraya
ela é uma pessoa muito mística. A Patrícia é uma pessoa que faz muita meditação, medita todo muito mística. Embora ela tenha sentido, em algum momento, vontade de se matar, olha, eu acho que daqui a pouco vai cair. Ó, falta 1 minuto, vai cair. Quer esperar cair e voltar? Deixa eu fechar, eu volto logo. Vou fechar e vou voltar logo, tá? Eu vou